Abri a porta de casa e tirei os sapatos como sempre faço, sentindo o alívio familiar do chão frio sob meus pés cansados. Tinha sido um longo dia no mercado comprando mantimentos para o jantar que eu planejava fazer para David e Sarah. Após 6 meses morando comigo, eu conhecia seus gostos, seus hábitos, seus horários. Ou pelo menos achava que conhecia. Quando entrei na sala de estar, minha nora Sarah estava lá parada com os braços cruzados, com aquela expressão falsa que eu estava cansada de ver todos os dias desde que eles se mudaram. Mas desta vez algo foi diferente. Seus olhos brilhavam com uma malícia que eu nunca tinha visto antes. Ou talvez eu simplesmente nunca quisesse admitir que ela existia. Olivia, disse ela, usando aquela voz doce e melosa que usava quando queria alguma coisa. Mas agora soava diferente, mais fria, mais calculista. Precisamos falar sobre algo muito importante. Coloquei as sacolas de compras na mesa de centro, a mesma mesa que comprei 20 anos atrás com o primeiro salário que ganhei limpando escritórios. Minhas mãos tremeram levemente ao soltá-las, não pelo peso, mas pela tensão no ar. Era tão denso que dava para cortar com uma faca. David estava sentado no meu sofá, o sofá onde eu o consolei quando ele teve o coração partido pela primeira vez aos 16 anos, onde assistíamos a filmes juntos nas tardes de domingo quando ele era menino. Mas agora ele evitava meu olhar como se eu fosse uma estranha, como se 30 e tantos anos de amor incondicional tivessem sido apagados de sua memória. Veja bem, senhora, continuou Sarah, caminhando em minha direção com passos calculados, como um predador à espreita de sua presa. David e eu estivemos pensando e concluímos que essa situação, com a senhora entrando e saindo quando bem entende, simplesmente não está mais funcionando para nós. Esta casa precisa de ordem, precisa de estrutura, precisa de respeito. Senti minhas pernas tremerem levemente, mas mantive as costas retas. Aos 71 anos, aprendi que a dignidade é, por vezes, a única coisa que uma mulher tem, e eu não ia desistir da minha tão facilmente. Respeito, repeti, e minha voz soou mais firme do que eu esperava. Respeito na minha própria casa. Sarah riu, e aquele som me atingiu como um tapa invisível. Era uma risada falsa, ensaiada, cheia de desprezo. Sua casa, disse ela, prolongando as palavras. Olhe ao redor, Olivia. Você se vê pagando as contas de luz? Você se vê comprando a comida que comemos todos os dias? Você se vê mantendo esta casa funcionando? Olhei ao redor da minha sala de estar, o cômodo onde criei meus 3 filhos. As paredes foram pintadas com o amarelo suave que eu havia escolhido quando David tinha 10 anos, porque ele disse que lhe lembrava a luz do sol. Nas prateleiras havia fotografias de todos nós. David se formando na faculdade, seu casamento com Sarah, momentos felizes que agora pareciam mentiras emolduradas. É o David quem mantém tudo isso funcionando agora, continuou Sarah, apontando para meu filho com um gesto teatral. Ele paga as contas, compra a comida, arca com todas as despesas, então acho que ele tem o direito de estabelecer algumas regras básicas para a convivência. Meu filho finalmente falou, mas sem desviar o olhar do celular, como se as palavras que ele estava prestes a dizer fossem tão normais quanto falar sobre o tempo. Mãe, o que a Sarah quer dizer é que precisamos estabelecer alguns limites. Você não pode simplesmente entrar assim sem nos avisar. É desconfortável para nós, principalmente quando estamos ocupados. As palavras me atingiram como pedras de gelo no estômago. Deixe saber. Para entrar na minha própria casa, a casa onde eu te criei, onde eu troquei suas fraldas, onde eu cuidei de você quando você tinha pesadelos. Exatamente, respondeu Sarah com um sorriso que me arrepiou. Uma mensagem de texto, uma ligação. Não é pedir muito, não é? Afinal, senhora, a senhora não tem permissão nem o direito de entrar sem avisar. Esta casa agora tem novas regras, e é melhor você se acostumar com elas. Fiquei ali parado, sentindo o mundo que construí ao longo de décadas desmoronar sob meus pés. Esta era a casa onde eu havia lamentado a morte do meu marido Mark, onde eu havia comemorado o aniversário de cada um dos meus filhos, onde eu havia guardado todos os desenhos que David fez no jardim de infância. Agora eles estavam me pedindo para pedir permissão para entrar nas minhas próprias memórias. E se eu não aceitar essas regras? Perguntei, embora, pelo olhar de satisfação nos olhos de Sarah, eu já soubesse a resposta. David finalmente olhou para mim, e o que vi em seus olhos me despedaçou mais do que todas as palavras cruéis que eu poderia ouvir. Não havia amor, nem respeito, nem mesmo nostalgia por tudo que tínhamos compartilhado. Havia apenas impaciência, como se eu fosse uma tarefa irritante que ele queria terminar rapidamente. Mãe, sejamos realistas, disse ele com um suspiro exagerado. De qualquer forma, tudo isso vai ser meu. Sou seu único filho, o herdeiro natural.
Só estamos adiantando um pouco as coisas para que seja mais confortável para todos. Tem certeza disso? Perguntei a ele, e pela primeira vez em meses, minha voz soou firme e clara, carregada de uma autoridade que eu havia esquecido que possuía. Claro que sim, interveio Sarah, aproximando-se de mim com aquele sorriso venenoso. David é quem vai herdar esta casa, então é melhor começarmos a organizar as coisas agora. Além disso, senhora, na sua idade, a senhora deveria estar pensando em se mudar para um lugar mais apropriado para alguém na sua condição. Naquela noite, enquanto eles jantavam à minha mesa, usando os pratos que eu mesma havia comprado, enquanto riam e conversavam como se eu não existisse, eu permaneci no meu quarto sentindo cada fibra do meu ser se transformar lentamente. Não era apenas tristeza que eu sentia, nem mesmo raiva. Era algo muito mais profundo e perigoso. Era a clareza absoluta de alguém que finalmente enxergava a verdade depois de anos se recusando a aceitá-la. Meu nome é Olivia. Tenho 71 anos e acabei de descobrir que as duas pessoas em quem mais confiava neste mundo me viam como um obstáculo a ser removido. Durante 50 anos, dediquei meu corpo e alma a construir um lar, a criar filhos com valores, a sacrificar cada centavo, cada sonho, cada desejo pessoal para que eles pudessem ter tudo que eu nunca tive. Vendi minhas joias de casamento para pagar a faculdade do David. Hipotequei esta casa para financiar seu primeiro negócio, que fracassou miseravelmente. Trabalhei em turnos duplos limpando casas de outras pessoas para que ele pudesse ter o casamento na igreja com que sempre sonhou. E agora, depois de tudo isso, estavam me pedindo para pedir permissão para entrar na minha própria casa. Mas o que David e Sarah não sabiam naquela noite, o que eles nunca se preocuparam em descobrir enquanto planejavam minha humilhação com tanta frieza, é que uma mulher da minha idade não chegou tão longe sendo ingênua. Sobrevivi à morte do meu marido. Criei 3 filhos sozinha. Construí uma vida do zero e superei meio século de dificuldades sem jamais desistir. E quando uma mulher como eu, com a minha experiência e a minha determinação, decide revidar, ela pode ser mais letal do que qualquer inimigo que eles já tenham enfrentado em suas vidas confortáveis e privilegiadas. Mal sabiam eles que em menos de uma semana, descobririam quem era o verdadeiro dono daquela casa, quem detinha o verdadeiro poder, e então seria tarde demais para pedir perdão ou tentar reparar o dano que haviam causado. A guerra tinha acabado de começar, mas eles ainda não sabiam disso. Naquela manhã, não consegui dormir. Fiquei acordada na minha cama, a mesma cama onde dei à luz David 45 anos atrás. Na época em que as parteiras ainda vinham até a casa do bebê e os partos aconteciam entre lençóis bordados à mão. Lembrei-me de como chorei de alegria quando segurei pela primeira vez aquele bebê perfeito que pesava pouco mais de 3 quilos, mas que já era o dono absoluto do meu coração. Naquela noite eu estava tão distante de imaginar que 4 décadas depois, aquela mesma criança para quem eu cantava canções de ninar estaria me pedindo permissão para entrar na minha própria casa. A dor que eu sentia no peito não era física. Era algo muito mais profundo, como se um pedaço da minha alma tivesse sido arrancado sem anestesia. Levantei-me devagar e caminhei até a cômoda onde guardava minhas fotografias mais preciosas. Ali estava David com 5 anos de idade, vestindo o uniforme do jardim de infância que eu passava a ferro todas as manhãs durante 2 anos. David aos 12 anos, orgulhoso de seu primeiro prêmio em matemática. David aos 18 anos, no dia em que recebeu sua carta de aceitação para a faculdade. Peguei uma das fotografias com as mãos trêmulas. Era do dia da sua formatura na faculdade. Eu estava ao lado dele, radiante de orgulho, vestindo o único vestido elegante que eu possuía, o mesmo que usará no meu casamento 20 anos antes, porque não tinha dinheiro para comprar um novo. Trabalhei em turnos duplos durante 4 anos para pagar por aquele diploma, limpando escritórios até altas horas da noite, chegando em casa com as mãos rachadas e a coluna quebrada. Mas valeu a pena. Eu pensava assim naquela época. Cada dólar que gastei, cada hora de sono que perdi, cada sacrifício que fiz, tudo fazia sentido porque eu estava construindo o futuro do meu filho. Meu David seria um profissional. Ele teria uma vida melhor que a minha. Ele se lembraria da mãe com carinho e gratidão. Como eu fui ingênuo. Lembrei-me de quando Mark, meu marido, adoeceu com câncer. David tinha 25 anos na época. Ele já era um homem adulto com um emprego estável em uma construtora. Mas quando o pai dele começou a quimioterapia, quando precisávamos de dinheiro para os remédios mais caros, quando as noites se tornaram um inferno de dor e desespero, David sempre tinha uma desculpa para não estar presente. Mãe, estou com muito trabalho, ele dizia ao telefone. Mãe, a Sarah não está se sentindo bem e eu preciso cuidar dela.
Mãe, você sabe que eu não me dou bem com essas coisas de hospital. Fui eu quem passou noites em claro cuidando de Mark. Fui eu quem vendeu minhas poucas economias para comprar os remédios. Fui eu quem o segurou nos braços quando ele deu seu último suspiro numa fria manhã de março. David estava em viagem de negócios, ele não podia cancelar. Após o funeral, quando a casa se encheu de silêncio e solidão, David aparecia ocasionalmente para jantar. Sarah o acompanhava às vezes, mas sempre com aquele sorriso forçado que agora reconheço como pura falsidade. Eles conversaram sobre seus problemas financeiros, sobre como o aluguel do apartamento havia aumentado e como as despesas os estavam sufocando. Mãe, David me disse certa tarde, exatamente 6 meses atrás: o que você acharia se fossemos morar com você por um tempo, até nossa situação financeira melhorar? Além disso, você se sentiria menos sozinha e poderíamos ajudar com as despesas da casa. Como fui tolo ao acreditar que eles realmente queriam me ajudar. Como fui cega por não perceber que desde o primeiro dia, Sarah estava analisando cada canto da minha casa com os olhos, calculando o que ficaria e o que desapareceria quando eu partisse. Os primeiros meses foram relativamente tranquilos. Eles pagaram algumas contas, é verdade, mas eu continuei cozinhando, limpando e lavando as roupas deles como se fosse a empregada. Sarah tinha o hábito de deixar suas coisas espalhadas por toda a casa, demarcando seu território. Seus cremes na minha penteadeira, suas revistas na minha mesa de centro, suas roupas na minha máquina de lavar a qualquer hora do dia ou da noite. Mas o que mais me magoou foi ver como David tinha mudado. O menino carinhoso que me abraçava todas as noites antes de dormir se transformou em um estranho que mal falava comigo. Quando tentei conversar com ele sobre nossas lembranças, sobre sua infância, sobre seu pai, ele me respondeu com monossílabos enquanto olhava fixamente para o celular. Sim, mãe. Não, mãe. Conversamos mais tarde, mãe. Mas o mais tarde nunca chegou. E Sarah, minha querida nora, começou a fazer comentários cada vez mais ácidos. Olivia, você não acha que esta casa é grande demais para uma pessoa só? Olivia, minha avó se mudou para um lar de idosos e está feliz. Ela tem companhia o tempo todo. Olivia, na sua idade, você deveria pensar em simplificar sua vida. Agora, sentada na minha cama às 3 da manhã, entendi que todos aqueles comentários não tinham sido casuais. Eles faziam parte de um plano cuidadosamente orquestrado para me fazer sentir como um fardo, como alguém que atrapalhava na própria casa dela. Levantei-me e fui até a janela. A rua estava silenciosa, iluminada apenas por um poste de luz que piscava ocasionalmente. Lá fora ficava o mesmo bairro onde eu havia criado meus filhos, onde eu havia construído minha vida com Mark, onde todos os vizinhos me conheciam e me respeitavam. Mas dentro desta casa, eu me transformei em um estranho. Pensei nos meus outros 2 filhos, Laura e Daniel, que moravam em outras cidades. Eles me ligavam de vez em quando, me mandavam dinheiro no meu aniversário e me visitavam no Natal. Mas David sempre foi o meu favorito, o meu bebê, o meu maior orgulho. E agora esse mesmo filho estava me expulsando da minha própria casa com a frieza de alguém que se desfaz de móveis velhos. A dor no meu peito se intensificou, mas já não era apenas tristeza. Era algo mais perigoso, algo que crescia lentamente dentro de mim como uma semente plantada em solo fértil. Foi a constatação de que eu havia dedicado toda a minha vida a criar um estranho, a me sacrificar por alguém que me via como um obstáculo para a sua felicidade. Mas também era algo mais, algo que eu não sentia há anos. Era fúria. Uma fúria silenciosa, controlada e inteligente. A fúria de uma mulher que finalmente desperta de um sonho que durou tempo demais. David e Sarah pensavam que conheciam Olivia, a viúva submissa, a mãe abnegada, a velha senhora que se contentava com as migalhas de afeto que lhe davam. Mas eles estavam enganados. Eles só tinham visto uma parte de mim, a parte que eu escolhi mostrar a eles durante anos porque os amava. Eles não conheciam a Olivia que construiu uma vida do nada. Eles não conheciam a mulher que havia superado décadas de dificuldade sem jamais desistir. Eles não conheciam a viúva que aprenderá a ser forte porque não tinha outra escolha. E com certeza eles não conheciam a mãe que, ao se sentir traída pelo filho a quem deu tudo, pode se tornar a inimiga mais perigosa que eles já enfrentaram em suas vidas confortáveis e privilegiadas. Quando os raios do amanhecer começaram a entrar pela minha janela, tomei uma decisão que mudaria tudo para sempre. Eu não ia mais ser vítima dessa história. Era hora de lembrar a todos quem Olivia realmente era. No dia seguinte, David entrou no meu quarto com um sorriso que eu não via há anos. Ele carregava uma bandeja com café e torradas.
E por um instante, meu coração acelerou, pensando que talvez ele tivesse refletido sobre o que aconteceu na noite anterior. Talvez meu filho tivesse voltado. Bom dia, mãe, disse ele com aquela voz doce que usava quando criança, depois de aprontar alguma travessura. Trouxe o café da manhã na cama para você. Pensei que poderíamos conversar em paz, você e eu, como antes. Sentei-me lentamente na cama, observando cada detalhe do seu comportamento. Seus olhos evitavam os meus por mais de um segundo de cada vez. Suas mãos tremiam quase imperceptivelmente enquanto ele colocava a bandeja sobre minhas pernas. E aquele sorriso que eu conhecia tão bem, era o mesmo que ele me dava quando me pedia dinheiro para suas travessuras de adolescente. Obrigado, filho, eu disse, mantendo a voz calma, embora algo dentro de mim gritasse para ter cuidado. Isso é muito atencioso da sua parte. David sentou-se na beira da minha cama exatamente no mesmo lugar onde costumava sentar quando tinha pesadelos e vinha em busca de conforto nos meus braços. Mas agora, sua presença parecia diferente, calculada, como se cada gesto tivesse sido ensaiado em frente a um espelho. Mãe, sobre ontem à noite, ele começou, passando a mão pelos cabelos como sempre fazia quando estava nervoso. Acho que eu e a Sarah pegamos um pouco duro com você. Não era nossa intenção te magoar. Dei um gole no café. Estava perfeito, exatamente como eu gostava, com uma colher de chá de açúcar e um pouco de leite. David se lembrou desses detalhes, e isso tornou tudo ainda mais doloroso. Não era sua intenção, repeti lentamente, saboreando cada palavra. Então, qual era a sua intenção, David? Ele se remexeu desconfortavelmente na cama, e eu pude ver sua testa começar a umedecer com pequenas gotas de suor, embora a manhã estivesse fresca. Sabe, mãe, Sarah e eu temos pensado muito sobre o seu futuro, sobre o seu bem-estar. Você tem 71 anos agora e administrar uma casa tão grande, as contas, as despesas, tudo isso deve ser muito estressante para você. Ali estava. Eu conseguia prever para onde a conversa estava indo, como um trem se aproximando lentamente nos trilhos. Mas decidi deixá-lo continuar, para ver até onde ele estava disposto a ir com sua atuação. Continue, eu disse, cortando uma fatia de torrada com a mesma precisão que eu usará para cortar milhares de cafés da manhã para ele durante sua infância. Bem, estávamos pesquisando e encontramos alguns lugares muito bons, muito modernos, especializados para pessoas da sua idade. Lugares onde vocês teriam companhia o tempo todo, onde não precisariam se preocupar com nada, onde vocês poderiam fazer atividades com pessoas da sua geração. Minha mão parou no meio do caminho até a minha boca. Lugares especializados para pessoas da minha idade. Sim, mãe. Comunidades de aposentados realmente elegantes, com belos jardins, com enfermeiros especializados, com casas de repouso. Eu interrompi, e minha voz soou mais fria do que eu pretendia. David ficou vermelho, exatamente como fazia quando criança, quando eu o pegava mentindo. Não, mãe. Não são asilos. São como complexos residenciais para idosos. Bem diferente do que você está pensando. Coloquei a xícara de café de volta na bandeja, tentando controlar cuidadosamente o tremor nas minhas mãos. Não era medo que eu sentia. Era uma mistura explosiva de decepção e raiva crescendo no meu estômago como um fogo que ardia lentamente. E suponho que você já encontrou o lugar perfeito para mim, eu disse, olhando-o diretamente nos olhos pela primeira vez na conversa. Bem, sim, na verdade, gaguejou ele. Há um nos arredores da cidade que é lindo. Tem uma lista de espera muito longa, mas Sarah conhece alguém que trabalha lá e poderia nos ajudar a conseguir uma vaga para você. Que conveniente, murmurei, sentindo cada peça do quebra-cabeça começar a se encaixar. E quando você pretendia me contar sobre esse plano maravilhoso? Mãe, não é um plano, disse David, levantando-se da cama e começando a andar de um lado para o outro, como fazia quando estava desesperado. É uma proposta para o seu próprio bem. Pense nisso. Chega de preocupações com contas. Chega de solidão, chega de responsabilidades. Você poderia relaxar, aproveitar seus últimos anos em paz. Meus últimos anos, repeti, sentindo o gosto amargo daquelas palavras. Que gentileza da sua parte pensar nos meus últimos anos. Não era essa minha intenção, apressou-se a esclarecer, mas o estrago já estava feito. Suas verdadeiras intenções vieram à tona como água suja saindo de um cano quebrado. E o que aconteceria com esta casa enquanto eu estivesse desfrutando dos meus últimos anos nesta bela residência? David parou abruptamente, como se tivesse dado de cara com uma parede invisível. Seus olhos percorriam os lados rapidamente, buscando uma resposta que soasse convincente. Bem, mãe, a casa não pode ficar vazia. Seria um desperdício e também perigoso. Ladrões sempre procuram casas abandonadas. Claro, assenti lentamente.
Então vocês dois cuidariam disso. Exatamente, disse ele, e pude ver o alívio em seu rosto, pensando que eu estava aceitando seu plano. Ficaríamos aqui para mantê-lo em boas condições. Assim, quando você, bem, para que esteja sempre pronto para qualquer coisa que você precisar. A mentira era tão elaborada, tão cuidadosamente construída, que eu quase podia admirar a criatividade por trás dela. Mas o que mais doeu não foi a mentira em si, foi a facilidade com que ela saiu da boca do meu próprio filho. E as despesas com a residência? Perguntei, fingindo uma inocência que estava longe de sentir. Não se preocupe com isso, mãe. Eu cuido de tudo. Podemos usar a sua poupança no banco, e se não for suficiente, podemos considerar hipotecar a casa para cobrir os custos. Ali estava ela, toda a verdade, nua e impiedosa como um tapa na cara. Eles não queriam apenas me expulsar de casa. Queriam que eu pagasse pelo meu próprio exílio. Eles queriam que eu financiasse meu próprio desaparecimento de suas vidas. Hipoteque a casa, repeti. E desta vez não consegui esconder o veneno na minha voz. Só se for necessário, mãe. E seria temporário, apenas até eu conseguir estabilizar melhor minha renda. Permaneci em silêncio por vários minutos, observando aquele homem de 45 anos que havia saído do meu ventre, a quem eu havia criado com todo o meu amor, a quem eu havia ensinado a diferença entre o certo e o errado. Ou pelo menos era o que eu pensava. Sabe de uma coisa, David, eu disse finalmente com um sorriso que surpreendeu até a mim pela calma que transmitia. Você tem razão. Na minha idade, lidar com tudo isso é muito complicado. Os olhos dele brilharam como os de uma criança no Natal. Sério, mãe? Você está mesmo considerando a ideia? Estou considerando muitas coisas, respondi, dando outro gole no meu café. Me dê alguns dias para pensar. Uma decisão tão importante não pode ser tomada de forma leviana. David se inclinou e me deu um beijo na testa. O mesmo beijo que ele me dera milhares de vezes durante sua infância. Mas agora parecia o beijo de Judas. Frio e traiçoeiro. Claro, mãe. Leve todo o tempo que precisar. Mas lembre-se, quanto antes agirmos, melhores serão as opções que teremos para conseguir uma vaga realmente boa para você. Quando ele saiu do meu quarto, pude ouvir seus passos apressados descendo as escadas e depois vozes sussurrando na sala de estar. David e Sarah comemoravam sua vitória prematura, convencidos de que o velho tolo havia caído em sua armadilha perfeita. Mas o que eles não sabiam, o que nem sequer conseguiam imaginar, era que acabavam de cometer o maior erro de suas vidas. Eles haviam confundido meu silêncio com fraqueza, meu amor materno com estupidez e minha idade com incapacidade. Durante 71 anos, aprendi que os inimigos mais perigosos são aqueles que subestimam o adversário. E David e Sarah simplesmente me subestimaram da maneira mais espetacular possível. Os 3 dias seguintes foram uma peça perfeita, onde todos desempenhamos nossos papéis com dedicação. David e Sarah representaram o papel das crianças amorosas preocupadas com o meu bem-estar, enquanto eu interpretei a velha confusa, considerando seriamente a generosa proposta deles. Como você dormiu, mãe? David me perguntava todas as manhãs com um sorriso que agora eu reconhecia como completamente falso. Você pensou mais alguma coisa sobre o que conversamos? Ainda estou refletindo, filho, eu respondia, enquanto, no fundo, cada fibra do meu ser se preparava para o que estava por vir. É uma decisão muito importante para minha idade. Sarah intensificou sua campanha de comentários venenosos disfarçados de preocupação materna. Olivia, eu vi você com dificuldade para abrir o pote de geleia ontem. Na sua idade, essas coisas simples se tornam muito difíceis. Olivia, você não se sente sozinha nesta casa grande quando estamos no trabalho? Olivia, minha tia morava em uma casa de repouso e dizia que era como viver em um hotel 5 estrelas. Mas o que eles não perceberam foi que eu havia começado minha própria investigação silenciosa. Enquanto eles pensavam que eu passava minhas tardes assistindo TV ou dormindo, eu estava ocupado com tarefas muito mais importantes. No segundo dia, quando saíram para almoçar juntos, aproveitei a oportunidade para examinar cuidadosamente todos os documentos que David guardava em sua pasta. Não foi difícil encontrar o que eu procurava. Meu filho nunca foi muito cuidadoso com suas coisas importantes. Uma falha que tentei corrigir durante sua infância sem muito sucesso. Entre contas vencidas e extratos bancários, encontrei algo que me deixou arrepiado. Um folheto colorido para a comunidade de aposentados que eles tão generosamente recomendaram. Mas não era um folheto qualquer. Tinha anotações nas margens, escritas à mão por Sarah, cálculos de preços, datas marcadas com círculos vermelhos. Pacote básico, de $3.000 a $500 por mês.
Pacote Premium, $5.200 por mês. Depósito inicial, US cifrão 15.000 e abaixo, com a letra legível da minha nora. Com a hipoteca da casa, isso cobre facilmente de 8 a 10 anos. De 8 a 10 anos. Eles calcularam quanto tempo esperavam que eu vivesse. Como se eu fosse um investimento com data de validade. Eles planejaram minha morte com a mesma frieza com que se planejam férias. Mas o que mais me impressionou foi uma folha solta com o timbre de uma imobiliária. Foi uma avaliação não oficial da minha casa. Preço estimado de venda rápida de $450 mil no mercado atual. Na parte inferior, alguém havia escrito à mão: suficiente para a entrada do apartamento de luxo no centro da cidade e para as despesas de moradia por vários anos. Tudo foi planejado nos mínimos detalhes. Eles não queriam apenas me expulsar de casa. Já tinham decidido onde iriam morar com o dinheiro da minha herança. Eles haviam escolhido até mesmo o bairro, a área mais exclusiva da cidade, onde viviam os verdadeiramente ricos. Fotografei todos os documentos com o smartphone que Laura me deu no ano passado, o telefone que David e Sarah achavam que eu mal sabia usar. Como estavam enganados. Aos 71 anos, eu havia aprendido que a adaptação era uma questão de sobrevivência, não de idade. No terceiro dia, fiz algo que não fazia há meses. Saí de casa sem dizer para onde ia. Quando David perguntou, eu simplesmente disse que precisava dar uma caminhada para clarear as ideias sobre a proposta dele. Caminhei pelo bairro onde morei por 30 anos, cumprimentando vizinhos que me conheciam desde que David era criança. A senhora Carmen, que vendia frutas na esquina, perguntou como estava meu filho. Muito bem, respondi, tendo cuidado de mentir. Cuidando bem de mim. Passei em frente à casa da senhora Ellen, minha vizinha de longa data, que estava regando as plantas no jardim da frente. Começamos a conversar sobre coisas triviais, mas eu tinha um propósito específico para essa conversa. Diga-me, Ellen, o que você faria se seus filhos lhe dissessem para ir morar em um asilo? Ela ficou em silêncio por um momento, com a mangueira ainda na mão. Oh, Olivia, por que você me pergunta isso? Não me diga, David. Não, apressei-me a esclarecer. É apenas uma pergunta hipotética. Um amigo meu está nessa situação e me pediu um conselho. Ele largou a mangueira no chão e aproximou-se da cerca que separava nossas casas. Olha, Olivia, eu tenho 3 filhos e nenhum deles ousaria sugerir algo assim. Mas se o fizessem, eu os lembraria de que não se criam filhos para que eles nos abandonem quando não formos mais úteis. Suas palavras me atingiram como alfinetes. E se eles insistissem, eu mostraria a eles quem realmente detém o poder nesta relação. Os filhos às vezes se esquecem de que tudo que têm, devem aos pais. Um bom lembrete nunca é demais. Naquela tarde, quando voltei para casa, David e Sarah estavam me esperando na sala de estar com expressões de preocupação que teriam ganhado um Oscar de melhor atuação. Mãe, onde você estava? Perguntou David, levantando-se do sofá num pulo, como se estivesse desesperado. Procuramos você por toda a casa. Fui dar uma caminhada, respondi simplesmente. Para pensar na sua proposta. E o que você decidiu? Perguntou Sarah. E eu pude ver a verdadeira ansiedade em seus olhos. Não era preocupação com o meu bem-estar. Era ansiedade para saber se o plano deles daria certo. Decidi que vocês têm razão, eu disse, e vi-os trocar olhares com um sorriso triunfante que tentavam esconder. Esta casa é grande demais para mim, e vocês são jovens demais para assumir a responsabilidade de cuidar de uma velha como eu. Você não é um fardo, mãe, mentiu David, vindo me dar um abraço que parecia o abraço de uma cobra. Claro que sou, insisti, observando-o se entreolharem novamente, desta vez com uma satisfação que não conseguiam disfarçar completamente. Mas antes de tomar qualquer decisão final, preciso resolver algumas pendências. Documentos bancários, processos judiciais, esse tipo de coisa que a gente vai adiando e depois vira um problema. Claro, mãe, disse Sarah com aquela voz doce como mel que agora me dava náuseas. Leve o tempo que precisar. Aliás, David e eu podemos te ajudar com essas tarefas se quiser. Não, respondi rapidamente. São coisas muito pessoais, muito chatas para você. Além disso, preciso fazer isso sozinha para minha própria paz de espírito. Naquela noite, enquanto eles comemoravam silenciosamente a vitória na cozinha, eu fiquei no meu quarto fazendo planos que nenhum dos dois poderia imaginar. Eles cometeram o erro de subestimar uma mulher que sobreviveu a 71 anos de vida, 30 anos de casamento, 20 anos de viuvez e décadas de trabalho árduo. Mas, acima de tudo, eles subestimaram o poder de uma mãe traída que finalmente decidiu que era a hora de revidar. No dia seguinte, a verdadeira guerra começaria, e eles nem sequer
Saberiam que ela havia começado até que fosse tarde demais para se render. Na manhã de sexta-feira, saí de casa dizendo a David que ia ao banco para revisar alguns documentos. Eu não estava mentindo completamente, mas também não estava contando toda a verdade. Eu tinha uma consulta muito importante que vinha adiando há anos. Uma consulta que mudaria tudo para sempre. O escritório de advocacia Glass & Associates ficava no centro da cidade, em um prédio de 3 andares que eu tinha visto ser construído quando era jovem. Subi as escadas lentamente, não por causa da minha idade, mas porque cada degrau me aproximava de uma decisão da qual não havia volta. Senhora Mendes, cumprimentou-me a secretária com um sorriso profissional. O senhor Daniel está à sua espera. Daniel Glass tinha sido colega de faculdade de David, mas também tinha sido algo mais importante. Ele era o garoto da vizinhança a quem eu alimentei durante 2 anos, enquanto sua mãe trabalhava em 2 turnos na fábrica têxtil. Muitas tardes ele vinha à minha casa com fome e sem dinheiro para o jantar, e eu nunca lhe fechava a porta. Olivia, disse ele, levantando-se da mesa com aquele sorriso caloroso que o caracterizava desde a infância. Não consigo descrever a alegria que sinto em vê-la. Não tenho notícias suas há anos. Daniel, meu rapaz, respondi, sentindo pela primeira vez em dias que alguém me olhava com genuíno carinho. Você está ótimo. Sua mãe ficaria tão orgulhosa de vê-lo como profissional. Nos abraçamos como a família que fomos durante sua infância difícil. Ele cresceu sem pai, com uma mãe que trabalhava dia e noite para sustentá-lo, e muitas vezes minha casa foi seu refúgio quando o mundo se tornou difícil demais para um menino de 8 anos. Diga-me, Olivia, como posso ajudá-la? Perguntou ele enquanto estávamos sentados em seu elegante escritório, rodeados por livros de direito e diplomas emoldurados. Daniel, preciso da sua ajuda com algo muito delicado. Comecei, escolhendo minhas palavras com cuidado. Mas primeiro, preciso te contar o que está acontecendo. Durante a hora seguinte, contei-lhe tudo. Mostrei-lhe as fotografias dos documentos que tinha encontrado na pasta de David. Descreve as conversas. Expliquei o plano que eles tinham arquitetado para se livrarem de mim. Daniel escutou em silêncio, mas eu pude ver sua expressão endurecer a cada detalhe. Não consigo acreditar, murmurou ele quando terminei minha história. David era meu amigo. Estudamos juntos, compartilhamos tantas coisas. E você, Olivia, era como uma segunda mãe para mim. As crianças nem sempre são como esperamos que sejam, eu disse com uma tristeza que aprendi a carregar como uma pedra no peito. Mas agora preciso da sua ajuda profissional, não da sua ajuda pessoal. Daniel endireitou-se na cadeira, transformando-se de um amigo de infância em um advogado especializado. Diga-me exatamente o que você precisa. Preciso proteger meu patrimônio, disse com uma clareza que me surpreendeu. E preciso fazer isso de uma forma que eles não possam impedir, alterar ou contestar. Você está pensando em fazer um testamento? Estou pensando em algo mais imediato, respondi, tirando da minha bolsa uma pasta que eu havia preparado durante a noite. Quero vender minha casa. Daniel ficou em silêncio por um momento, processando as implicações da minha decisão. Olivia, vender uma casa é uma decisão muito importante. Tem certeza de que é isso que você quer fazer? Absoluta certeza, respondi sem hesitar. Mas preciso fazer isso rápido, antes que eles suspeitem de algo. E o que você pretende fazer depois? Depois, vou desaparecer da vida deles para sempre, eu disse. E pela primeira vez em semanas, senti uma paz verdadeira. Vou comprar um pequeno apartamento em outra parte da cidade, viver meus últimos anos como eu quero e deixar bem claro para eles que o plano deles não deu certo. Daniel fez algumas anotações em seu bloco de notas, fazendo perguntas técnicas sobre a documentação do imóvel, minhas dívidas e os aspectos legais da venda. Era evidente que ele havia herdado a inteligência da mãe e a cultivado ao longo de anos de estudo. Tenho um contato em uma imobiliária muito confiável, disse ele após analisar toda a documentação. Eles podem fazer uma avaliação profissional na segunda-feira e ter uma proposta séria em menos de uma semana. O mercado está muito bom para vendedores agora. Perfeito, respondi. E quanto aos aspectos legais? David pode impedir a venda de alguma forma? Não. Se você é o único proprietário registrado, ele não pode, Daniel me assegurou após revisar as escrituras. E de acordo com esses documentos, você é de fato o único proprietário. David não tem nenhum direito legal sobre a propriedade até que você faleça, e somente se o seu testamento assim o estipular. Falando em testamento, comecei, mas Daniel me interrompeu com um sorriso que reconheci de seus travessos anos de infância. Deixe-me adivinhar, você também quer fazer algumas mudanças aí? Algumas mudanças, confirmei,
Retribuindo seu sorriso pela primeira vez em dias. Passamos as 2 horas seguintes elaborando uma estratégia jurídica que era perfeita em sua simplicidade e devastadora em suas consequências. Daniel conhecia todos os aspectos técnicos, mas eu conhecia David e Sarah melhor do que ninguém. Juntos, criamos um plano que nenhum dos dois conseguiu parar depois de posto em prática. Olivia, disse Daniel quando terminamos. Você tem certeza absoluta de que quer fazer isso? Uma vez que começarmos, não há como voltar atrás. Daniel, meu rapaz, respondi, sentindo-me mais forte do que me sentia há anos. Eles já tomaram a decisão deles sobre mim. Agora é a minha vez de tomar decisões sobre eles. E isso não te deixa triste? No fim das contas, David ainda é seu filho. Reflete sobre a pergunta dele por alguns minutos. Era uma pergunta justa, que merecia uma resposta honesta. Isso me deixa muito triste, finalmente admiti. Mas não posso continuar sendo vítima de alguém que diz me amar enquanto planeja se livrar de mim. Na minha idade, não tenho tempo para ficar esperando que David se torne o filho que eu esperava que ele fosse. Quando saí do escritório de Daniel naquela tarde, caminhei pelas ruas do centro da cidade me sentindo diferente. Eu não era mais a vítima confusa que havia entrado no prédio 3 horas antes. Eu era uma mulher com um plano, com aliados, com o poder de mudar a minha própria história. Naquela noite, quando cheguei em casa, David e Sarah me receberam com aqueles sorrisos falsos que eu conhecia tão bem. Como foi no banco, mãe? Perguntou David com aquela preocupação fingida que ele havia aperfeiçoado nos últimos dias. Muito bem, filho, respondi com total calma. Muito bem. O que eles não sabiam era que em menos de 72 horas, suas vidas confortáveis e seus planos perfeitos iriam desmoronar como um castelo de cartas em meio a uma tempestade. E quando eles percebessem o que tinha acontecido, eu já estaria muito além do alcance deles. A guerra havia começado oficialmente, mas eles ainda achavam que estavam vencendo. Na manhã de segunda-feira, fingi ter dor de cabeça para ficar na cama enquanto David e Sarah saíam para o trabalho. Assim que ouvi o motor do carro deles parar de funcionar, levantei-me com uma energia que não sentia há meses. Eu tinha exatamente 8 horas para executar a primeira fase do meu plano. Às 9 em ponto, a campainha tocou. Era Mônica, a corretora de imóveis que Daniel havia recomendado. Uma mulher na casa dos 50, elegante, mas profissional, que inspirava confiança imediata. Senhora Mendes, que prazer conhecê-la, disse ela com um sorriso genuíno. Daniel me contou um pouco sobre a sua situação. Garanto-lhe que trataremos de tudo com a máxima discrição. Nas 2 horas seguintes, Mônica percorreu cada canto da minha casa com um olhar experiente, tirando fotografias, medindo espaços e avaliando cada detalhe. Eu a segui como uma sombra, observando-a enxergar minha casa com os olhos de um negócio, e não com os olhos da memória. É uma propriedade excelente, disse ela quando terminamos a visita. A localização é perfeita. A construção está em ótimas condições e o tamanho é ideal para famílias jovens. No mercado atual, estimo que possamos conseguir entre $480 mil e $520 mil, mais do que David e Sarah haviam calculado em sua avaliação amadora. Muito mais. E em quanto tempo poderíamos fechar a venda? Perguntei, embora já soubesse a resposta, pois Daniel e eu já tínhamos discutido todos os detalhes. Se encontrarmos o comprador certo com financiamento pré-aprovado, podemos fechar o negócio em 10 dias úteis, respondeu Mônica. Tenho 3 clientes que estão procurando exatamente esse tipo de imóvel nesta região. Perfeito. Tudo estava correndo exatamente como planejado. Depois que Mônica saiu, fiz a segunda ligação da minha lista. Era um número que eu tinha guardado na minha agenda há anos, mas nunca tinha usado. Uma empresa de mudanças especializada em serviços rápidos e discretos. Bom dia. Você ligou para Trevino Movers. Como podemos ajudar? Preciso agendar a mudança para esta sexta-feira, disse-lhes com uma firmeza que me surpreendeu. Tudo precisa ser embalado e transportado em menos de 4 horas. Que tipo de propriedade, senhora? É uma casa de 3 quartos, mas preciso apenas que meus pertences pessoais sejam transportados. Roupas, fotografias, documentos importantes e alguns móveis específicos. Eu os indicarei. Marcamos a consulta para as 10 da manhã de sexta-feira, quando David e Sarah estariam no trabalho, sem suspeitar de nada. Minha terceira ligação foi a mais dolorosa, mas também a mais necessária. Desquei o número de Laura, minha filha que morava em Chicago. Mãe, que surpresa! Respondeu ela com aquela voz carinhosa que me lembrava porque Laura sempre fora diferente de David. Como você está? Está tudo bem? Querida, preciso te contar uma coisa muito importante, eu disse.
E pelos próximos 30 minutos, expliquei toda a situação. Laura ouviu em silêncio, mas pude perceber sua respiração acelerada quando lhe contei sobre os planos de David e Sarah. Não acredito, murmurou ela quando terminei. Mãe, por que você não me contou isso antes? Porque eu queria ter certeza das minhas decisões antes de envolver qualquer outra pessoa, respondi. Mas agora preciso que você saiba. Vou vender a casa e vou me mudar. Onde, mãe? Para um pequeno apartamento que já encontrei perto do centro. 2 quartos, um pequeno escritório perfeito para as minhas coisas, e o mais importante, estará apenas em meu nome. Laura ficou em silêncio por um momento. Mãe, você tem certeza de que quer fazer isso? Talvez pudéssemos conversar com David. Explicar. Não, querida, interrompi-a gentilmente, mas com firmeza. Não há mais nada a explicar. David já tomou a decisão dele sobre mim, e agora eu estou tomando a minha sobre ele. Naquela tarde, enquanto esperava David e Sarah voltarem do trabalho, fiz algo que não fazia há anos. Revisei e organizei todos os meus pertences importantes. Em caixas de papelão que comprei em segredo. Comecei a separar o que realmente importava para mim daquilo que apenas ocupava espaço. Encontrei cartas de amor que Mark me escreveu durante nosso namoro. Fotografias dos meus filhos quando eram pequenos e me olhavam como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. Diplomas de cursos que fiz ao longo dos anos. Receitas manuscritas da minha mãe, que faleceu há 15 anos. Cada objeto me contava uma história. Mas nem todas essas histórias me causavam mais dor. Algumas me fizeram lembrar de quem eu era antes de me tornar apenas a mãe de David. Antes de definir meu valor pelo que eu podia dar aos outros. Encontrei também algo que tinha esquecido que possuía. Um livrete de poupança de um banco diferente daquele que David conhecia. Era uma conta que eu havia aberto em segredo 10 anos atrás, onde vinha depositando pequenas quantias há anos. Não era muito dinheiro, mas era meu, completamente meu, e ninguém mas sabia que existia. Quando David e Sarah chegaram naquela noite, encontraram-me na sala de estar assistindo televisão, aparentemente relaxado e resignado ao meu destino. Eles não faziam ideia de que eu havia passado o dia organizando minha independência. Como você está se sentindo, mãe? Perguntou David, dando-me um beijo na testa que agora parecia gelado. Melhor, respondi com um sorriso que havia praticado em frente ao espelho. Acho que estou começando a aceitar que você tem razão sobre o meu futuro. Sarah se aproximou com aquela expressão de falsa preocupação que eu conhecia tão bem. Você já pensou melhor sobre as residências que lhe mostramos? Liguei hoje e ainda há disponibilidade, mas não por muito tempo. Sim, tenho pensado nisso, disse eu, olhando-os diretamente nos olhos. Na verdade, acho que está na hora de colocar meus assuntos em ordem para que eu possa tomar a decisão certa. Que tipo de casos? Perguntou David, e pude perceber um tom de ansiedade em sua voz. Coisas chatas, respondi com um aceno casual. Documentos bancários, revisão de documentos, o tipo de coisa que uma mulher da minha idade precisa organizar antes de fazer grandes mudanças. Naquela noite, enquanto eles dormiam profundamente, acreditando que haviam vencido, eu fiquei acordado planejando cada detalhe dos próximos dias. Na minha mesa de cabeceira, eu tinha uma lista escrita à mão com todas as tarefas que precisava concluir antes de sexta-feira. Quarta-feira, assinar o contrato de compra e venda. Quinta-feira, assinar o contrato de aluguel do novo apartamento. Sexta-feira, mudar-se e entregar as chaves. Mas havia algo mais naquela lista. Algo que David e Sarah não conseguiam imaginar nem em seus piores pesadelos. Sexta-noite, entregar as cartas explicativas, porque eu não pretendia desaparecer silenciosamente como um covarde. Minha intenção era deixar bem claro exatamente o que havia acontecido, por que havia acontecido e quais seriam as consequências de me subestimarem. Aos 71 anos, aprendi que a vingança mais poderosa não é aquela que grita, mas sim aquela que é executada em silêncio, com precisão e sem possibilidade de defesa. Quinta-feira à noite seria a última vez que eu dormiria nesta casa. Amanhã de sexta-feira seria a última vez que eu acordaria como vítima dessa história. Na sexta-feira à noite, David e Sarah descobririam quem Olivia realmente era. Na manhã de sexta-feira, acordei às 5:30, 2 horas antes de David e Sarah se levantarem para trabalhar. Vesti minhas melhores roupas, pentei o cabelo com cuidado e tomei o café da manhã em silêncio enquanto ouvia seus passos preguiçosos subindo as escadas. Foi meu último café da manhã nesta casa, mas eles não sabiam disso. Bom dia, mãe, disse David quando desceu para a cozinha, ainda de pijama, e com aquele rosto sonolento que eu já tinha visto milhares de vezes durante sua infância. Você acordou cedo. Não consegui dormir, respondi, o que era totalmente verdade.
Passei a noite toda pensando no que conversamos. Sara apareceu alguns minutos depois, já vestida para o trabalho com aquela elegância artificial que aperfeiçoara desde que se casara com meu filho. Ela se serviu de café na caneca que eu havia comprado para ela quando veio pela primeira vez à minha casa, acreditando que ela seria uma nora carinhosa. E o que você decidiu, Olivia? Perguntou ela com aquele sorriso falso que agora me dava náuseas. Decidi que vocês têm razão, eu disse, mantendo a voz calma enquanto meu coração batia forte como um tambor de guerra. Vou para a residência, mas preciso de mais alguns dias para terminar de organizar minhas coisas. David e Sara se entreolharam com uma satisfação tão evidente que precisei cerrar os punhos debaixo da mesa para me impedir de gritar a verdade para eles naquele instante. Claro, mãe, disse David, aproximando-se para me dar um abraço que parecia o de um estranho. Leve todo o tempo que precisar. Às 8h30, eles saíram juntos no carro de David, se despedindo com beijos e sorrisos que eu sabia que seriam os últimos. Quando ouvi o barulho do motor diminuindo ao longe, fui até a janela e os vi desaparecer na esquina. Adeus, David, murmurei para o ar vazio. Adeus, meu filho. Às 10 em ponto, o caminhão de mudança chegou. 3 homens eficientes que seguiram à risca as instruções que eu lhes havia dado por telefone. Apenas meus pertences pessoais, as roupas do meu guarda-roupa, as fotografias da família, meus livros, a máquina de costura que Mark me deu no nosso 10º aniversário e a cadeira de balanço onde amamentei meus 3 filhos. E quanto aos móveis grandes, senhora? Perguntou o chefe da equipe. Os móveis ficam, respondi com uma firmeza que me surpreendeu. Levem só o que estiver marcado com essa fita vermelha. Em 3h30, toda a minha vida pessoal foi empacotada e carregada no caminhão. O que restou na casa foram apenas objetos, sofás, uma televisão, eletrodomésticos, camas, coisas que David e Sara poderiam usar até perceberem que não tinham mais uma casa para usá-las. Às 2 da tarde, eu estava na sala de estar vazia da minha nova vida, um apartamento de 2 quartos em um prédio moderno, a 20 minutos do centro da cidade, pequeno, funcional e completamente meu. O contrato de arrendamento foi assinado por 3 anos com opção de renovação, e o depósito foi pago com o dinheiro da minha conta secreta. Perfeito, murmurei enquanto os carregadores arrumavam meus móveis na minha nova casa. Absolutamente perfeito. Às 4 da tarde, voltei à minha antiga casa pela última vez. Precisava pegar as 2 cartas que havia escrito durante a noite e garantir que tudo estivesse pronto para a surpresa que David e Sara receberiam quando chegassem do trabalho. A primeira carta era para David. Eu a escrevi à mão em um papel de carta elegante, com a caligrafia cursiva cuidadosa que usava há décadas para escrever bilhetes para o lanche dele na escola. Caro David, quando você ler isto, eu não estarei mais nesta casa. Mudei-me esta manhã para um apartamento onde posso viver em paz sem precisar pedir permissão a ninguém para entrar na minha própria casa. Eu também vendi a casa. O dinheiro da venda está em uma nova conta que só eu controlo. Espero que o condomínio para aposentados que você escolheu para mim tenha espaço para 2 pessoas, porque você vai precisar encontrar um lugar para morar muito em breve. Os novos proprietários tomam posse na segunda-feira. Boa sorte na sua nova vida. Atenciosamente, Olivia. A segunda carta era para Sara, e tinha sido muito mais fácil escrevê-la porque eu não precisava lidar com a dor da decepção materna. Querida Sara, presumo que você já saiba que me mudei e vendi a casa. Só queria garantir que entendi perfeitamente seu plano para se livrar de mim. Infelizmente para você, você subestimou a mulher errada. Espero que você encontre outro lugar onde possa comer de graça e morar sem pagar aluguel. Esta casa não será mais uma opção. Atenciosamente, Olivia. Deixei as cartas sobre a mesa da sala de jantar, junto com as chaves da casa e uma cópia do contrato de compra e venda assinado. Deixei também um folheto da comunidade de aposentados que encontrei na pasta do David, mas com um post-it que dizia: caso vocês tenham interesse. Às 5h30 eu estava sentada na sala de estar do meu novo apartamento, tomando chá em uma xícara nova que havia comprado naquela manhã, quando meu telefone tocou. Era David. Olá, mãe. Onde você está? Cheguei em casa e você não está em lugar nenhum. Estou na minha casa nova, David, respondi com uma calma que me encheu de orgulho. Sua casa nova? Do que você está falando? Leia a carta que deixei na mesa da sala de jantar, eu disse. Está tudo explicado lá. Consegui ouvir seus passos apressados correndo pela casa e depois o som de papel sendo rasgado quando ele abriu o envelope. Não, isso não pode ser, murmurou ele. E eu conseguia imaginar seu rosto tomado pelo choque enquanto lia cada palavra. Sim, pode ser, filho, respondi. E já é.
Mãe, você não pode fazer isso. Esta casa pertence à família. Você não pode vendê-la sem nos consultar. Posso fazer o que quiser com a minha casa, eu disse, enfatizando cada palavra. Exatamente como você achou que podia fazer o que quisesse com a minha vida. Isso é uma loucura. Você vai cancelar essa venda agora mesmo. Não vou cancelar nada, David. O contrato já está assinado. O dinheiro já foi depositado na minha conta e os novos proprietários tomam posse na segunda-feira. Ouvi a voz de Sarah ao fundo e, em seguida, seus gritos histéricos enquanto David explicava o que havia acontecido. Anotem o endereço dela, gritou Sarah. Vamos encontrá-la e obrigá-la a cancelar tudo. Vocês não sabem onde eu moro, eu disse a eles ao telefone, mesmo que David tivesse colocado no viva voz e ambos pudessem me ouvir. E vocês não vão descobrir. Mãe, por favor. A voz de David falhou, assim como quando ele era criança e fazia algo errado. Podemos conversar. Podemos resolver isso. Não há nada para consertar, filho, respondi, sentindo uma paz que não experimentava há anos. Vocês dois já tomaram a decisão sobre o meu futuro. Agora eu tomei a minha decisão sobre o de vocês. Vocês não podem simplesmente nos deixar sem teto. Eu não deixei vocês sem teto, esclareci com um sorriso que ele não podia ver, mas que certamente podia ouvir na minha voz. Vocês se tornaram sem teto quando decidiram me expulsar da minha casa. Desliguei o telefone e o desliguei completamente. Durante as 3 horas seguintes, a campainha do meu novo apartamento tocou, mas eu não atendi. Recebi dezenas de ligações no telefone fixo, mas não atendi. Eu sabia que eram David e Sarah desesperados, furiosos, provavelmente dirigindo por toda a cidade tentando me encontrar. Mas eles nunca me encontrariam, porque a Olivia que eles conheciam, a mãe submissa e a vítima silenciosa, havia morrido naquela manhã, quando fechei a porta da minha antiga casa pela última vez. A mulher que morava naquele apartamento agora era uma pessoa completamente diferente. Ela era uma mulher livre, uma mulher que havia recuperado seu poder, uma mulher que provara que aos 71 anos, ainda podia ensinar lições de vida àqueles que ousavam subestimá-la. Naquela noite, dormi melhor do que havia dormido em anos. Na manhã de sábado, liguei meu celular e encontrei 37 chamadas perdidas, 23 mensagens de voz e 15 mensagens de texto, todas de David e Sarah. Cada um mais desesperado que o anterior. Mãe, por favor, atenda. Precisamos conversar com urgência, dizia a primeira mensagem de voz. Olivia, eu sei que você está com raiva, mas isso pode ser resolvido. A voz de Sarah foi ouvida na quinta mensagem, seu tom doce completamente desaparecido. Mãe, isso é uma loucura. Você não pode simplesmente nos deixar na rua assim, gritou David na 15ª mensagem. Na 23ª mensagem, Sarah já havia perdido completamente a compostura. Sua velha louca, você não pode fazer isso conosco. Vamos processá-la por abandono. Preparei meu café da manhã e decidi ligar para Daniel para contar como tudo tinha terminado. Olivia, como você está se sentindo? Perguntou ele com genuína preocupação. Tudo correu conforme o planejado. Melhor do que eu esperava, respondi, sentindo uma tranquilidade que não experimentava há anos. Você teve notícias deles? Por incrível que pareça, sim, disse ele com um sorriso na voz. David me ligou ontem à noite completamente histérico. Ele exigiu que eu lhe desse seu endereço e cancelasse a venda da casa. E o que você lhe disse? Expliquei com muita educação que você é meu cliente, que tudo o que fizemos foi completamente legal e que ele não tem nenhum direito sobre decisões que dizem respeito exclusivamente aos seus bens. Como ele reagiu? Ele gritou comigo por 10 minutos. Me chamou de traidor. Disse como eu poderia ajudar a mãe dele a destruir a família. Eu lembrei de que éramos amigos da faculdade, mas que você me alimentou quando eu era uma criança faminta. Naquela tarde decidi dar um passeio no meu novo bairro. Era sábado e as ruas estavam cheias de famílias passeando, casais de mãos dadas e crianças brincando no parque próximo. Me senti como um turista na minha própria cidade, livre para ir aonde quisesse sem ter que dar explicações a ninguém. Eu estava sentada num banco de parque alimentando pombos com migalhas de pão que havia trazido do meu apartamento quando vi uma figura familiar à distância. Era Ellen, minha vizinha de longa data, caminhando em minha direção com uma expressão preocupada. Olivia, você me deu um susto enorme, exclamou ela ao me reconhecer. Seu filho, David, passou a manhã inteira na minha casa perguntando se eu sabia onde você estava. E o que você lhe disse? É claro que eu não sabia de nada, respondeu ela, sentando-se ao meu lado no banco. Mas Olivia, o que está acontecendo? David parecia desesperado e a esposa dele não parava de chorar. O que está acontecendo, Ellen? É que finalmente segui seu conselho.
Perguntei a ela com um sorriso que a deixou completamente confusa. Meu conselho? Aquela que você me deu outro dia. Eu perguntei o que você faria se seus filhos quisessem te mandar para um asilo. Você me disse que os lembraria de quem realmente detém o poder na relação. Contei-lhe toda a história enquanto alimentávamos os pombos. Ele ouviu em silêncio, mas pude ver sua expressão mudar de surpresa para choque e, finalmente, para algo que parecia admiração. Meu Deus, Olivia! Não acredito que você fez tudo isso. Eu também não consigo acreditar, admiti, mas foi uma sensação incrível. E agora, o que vai acontecer? Agora eles vão ter que aprender a viver sem depender de mim, respondi com uma tranquilidade que surpreendeu até a mim mesma. Eles vão ter que encontrar o próprio apartamento, pagar o próprio aluguel, resolver os próprios problemas financeiros. Na manhã de segunda-feira, da janela do meu novo apartamento, liguei para Mônica para confirmar se a entrega das chaves tinha corrido bem. Está tudo perfeito, Olivia, relatou ela. Os novos proprietários estão encantados com a casa. Eles mencionaram que quando chegaram, havia 2 pessoas à porta, um homem e uma mulher, que insistiram que havia um engano e que eles moravam ali. O que aconteceu? Os novos proprietários explicaram educadamente que haviam comprado a casa legalmente e pediram que eles deixassem a propriedade. Inicialmente eles se recusaram, mas quando ameaçaram chamar a polícia, finalmente foram embora. Naquela tarde recebi uma ligação de um número que não reconheci. Senhora Mendes. Aqui é o advogado Sr. Munhoz. Estou representando seu filho David em uma questão jurídica. Que tipo de questão jurídica? Perguntei, embora já imaginasse a resposta. Meu cliente quer contestar a venda da casa da família. Ele acredita que a venda foi feita sem o consentimento dos herdeiros legítimos. Senhor Munhoz, respondi com uma calma que me encheu de satisfação. Sugiro que o senhor revise os aspectos legais com muita atenção antes de prosseguir. Eu era o único proprietário registrado daquela casa e tenho o direito absoluto de vender a minha propriedade quando e como eu quiser. Mas, senhora, a casa tem valor sentimental para a família. O valor sentimental não confere direitos legais, interrompi. E garanto-lhe que tenho o melhor aconselhamento jurídico possível. Se o seu cliente quer gastar dinheiro num processo sem qualquer hipótese de sucesso, essa é uma decisão dele. Desliguei o telefone e liguei imediatamente para Daniel para lhe contar sobre a ameaça legal. Não se preocupe, Olivia, ele me assegurou. É uma tática de intimidação. David não tem nenhum direito legal sobre aquela propriedade, e qualquer advogado competente teria explicado isso a ele desde o primeiro dia. Então por que eles estão tentando? Porque estão desesperados, respondeu Daniel. E quando as pessoas estão desesperadas, às vezes fazem coisas irracionais. Na quarta-feira à noite eu estava assistindo televisão quando alguém tocou a campainha do meu apartamento. Olhei pelo olho mágico e vi Laura, minha filha, parada no corredor com uma pequena mala. Querida, o que você está fazendo aqui? Perguntei ao abrir a porta. Vim de Chicago porque precisava te ver, disse ela, me abraçando com um carinho genuíno que eu tanto sentia falta. Mãe, você realmente fez tudo o que me disse por telefone. Tudo e muito mais, respondi, sentindo orgulho pela primeira vez em anos. David me ligou chorando, Laura me contou enquanto se sentava no meu sofá novo. Ele disse que você tinha enlouquecido, que os tinha abandonado na rua sem nenhuma explicação. E o que você lhe disse? Eu disse a ele que se ele tivesse sido um filho decente, sua mãe não teria precisado tomar medidas tão drásticas para se defender. Naquela noite, enquanto Laura dormia no segundo quarto do meu apartamento, eu fiquei acordado refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Em menos de uma semana, eu havia destruído completamente os planos que David e Sarah tinham feito para se livrar de mim. E eu consegui isso usando apenas minha própria determinação e a ajuda de pessoas que realmente me valorizaram. Mas o mais importante era que eu havia recuperado algo que tinha perdido sem nem mesmo perceber: minha própria identidade. Eu não era mais apenas a mãe de David, a vítima das circunstâncias, a velha senhora que se contentava com migalhas de respeito. Eu era Olivia, uma mulher de 71 anos que provou que nunca é tarde demais para lutar, para mudar o rumo da sua própria história, para lembrar ao mundo que você merece ser tratado com dignidade. David e Sarah aprenderam a lição mais cara de suas vidas. Nunca subestime o poder de uma mulher que finalmente decide que não será mais vítima de ninguém. 6 meses após minha grande libertação, acordei em meu apartamento me sentindo mais jovem do que me sentia há décadas. Eu havia desenvolvido uma nova rotina que me enchia de satisfação. Tomar o café da manhã na minha pequena varanda, admirar o nascer do sol, caminhar no parque todas as manhãs,
Fazer aulas de pintura às terças e quintas-feiras no centro comunitário. Laura me visitou mais 3 vezes. Vinda de Chicago, e a cada vez me via mais radiante, mais segura de mim mesma. Mãe, ela dissera em sua última visita. Não te via tão feliz desde antes de papai ficar doente. Naquela manhã em particular, meu telefone tocou. Era um número que eu não via há meses, mas o reconheci imediatamente. David. Olá, respondi com uma tranquilidade que me surpreendeu. Mãe, sua voz estava embargada, muito diferente do tom arrogante que usará comigo durante nosso último mês juntos. Podemos conversar? Estamos conversando, respondi simplesmente. Não, mãe. Pessoalmente, por favor. Fiquei em silêncio por um instante, observando pela janela um casal de idosos caminhando de mãos dadas pela rua. Sobre o que você quer conversar, David? Para pedir desculpas, disse ele. E eu pude ouvir que ele estava chorando. Mãe, eu errei. Errei feio com você. Onde está Sarah? Perguntei, embora já imaginasse a resposta. Ela se foi, murmurou ele. Ela foi embora há 3 meses. Conheceu um cara rico e foi embora. É claro que ela tinha ido embora. Sarah nunca tinha se apaixonado por David. Ela estava apaixonada pela segurança financeira que ele representava. Quando essa segurança desapareceu, ela também desapareceu. E onde você está morando agora? Estou num quarto alugado na casa do meu primo, confessou ele. Mãe, perdi meu emprego há 2 meses. Sarah levou nossas economias quando foi embora. Não tenho nada. Senti uma pontada de dor materna, mas já não era a dor que me teria destruído meses atrás. Era uma dor filtrada pela sabedoria de ter aprendido a diferença entre ajudar alguém e permitir que alguém abuse de você. E o que você quer que eu faça a respeito? Perguntei com uma voz que carregava amor, mas que havia perdido toda a fragilidade. Não quero que você faça nada, mãe, ele respondeu. E pela primeira vez em anos, ouvi sinceridade de verdade em sua voz. Só quero que você saiba que percebi o que perdi. Quero me desculpar, não porque espero que você me perdoe, mas porque preciso que você saiba que entendo o que fiz com você. O que você fez comigo, David? Eu te traí, disse ele sem hesitar. Traí a mulher que me deu a vida, que sacrificou tudo por mim, que me amou incondicionalmente por 45 anos. E fiz isso por dinheiro, por conforto, por conveniência. As palavras que eu esperava ouvir há meses finalmente chegaram, mas elas já não me traziam a satisfação que eu havia imaginado. Só me traziam uma profunda tristeza pelo tempo perdido, pelas oportunidades desperdiçadas, pelo dano que jamais poderia ser completamente desfeito. E o que você espera agora, filho? Não espero nada, respondeu ele com uma honestidade que eu não ouvia em sua voz desde a adolescência. Só queria que você soubesse que acordo todos os dias sabendo que fui o pior filho que uma mãe poderia ter, e que se você pudesse me perdoar, seria mais do que eu mereço. Ficamos em silêncio por vários minutos. Eu conseguia ouvir sua respiração ofegante, provavelmente ele estava chorando, enquanto eu processava emoções que estavam reprimidas há meses. David, eu disse finalmente, eu te perdoo. Sério? Sua voz falhou completamente. Eu te perdoo porque guardar ressentimento me machucaria, não a você. Mas te perdoar não significa que as coisas voltarão a ser como eram. Eu entendo, mãe. Não, acho que você ainda não entendeu, eu disse com firmeza gentil. David, você não é mais meu menininho que precisa da mamãe para salvá-lo de seus erros. Você é um homem adulto que tomou decisões de adulto e precisa viver com as consequências de ser adulto. Eu sei. Se você quiser reconstruir um relacionamento comigo, será um relacionamento completamente novo, baseado no respeito mútuo, e não em dependência financeira ou emocional. Isso significa que poderíamos tentar? Significa que se você realmente mudou, se realmente aprendeu com o que aconteceu, talvez no futuro possamos ter um relacionamento como 2 adultos que se respeitam. Combinamos de nos encontrar no sábado seguinte em um café no centro da cidade, um lugar neutro, onde pudéssemos conversar como 2 pessoas que se conhecem, mas estão recomeçando. Ao desligar o telefone, sentei-me na minha poltrona favorita, refletindo sobre a extraordinária jornada que havia vivido nestes últimos meses. Eu passei de vítima silenciosa a mulher empoderada que retomou o controle total da minha vida. Meu apartamento era pequeno, mas era meu. Meu dinheiro era limitado, mas era meu. Minhas decisões eram inteiramente minhas. E pela primeira vez em décadas, acordei todas as manhãs entusiasmado com as possibilidades que o dia poderia trazer. Naquela tarde,
Fui dar um passeio no centro da cidade, algo que não fazia há anos. Parei numa livraria e comprei 3 livros que queria ler há muito tempo. Entrei numa cafeteria e pedi um café caro, que saboreei lentamente enquanto observava as pessoas passarem na rua. Havia uma floricultura na esquina e, por impulso, comprei um buquê de flores para o meu apartamento. Não porque fosse uma ocasião especial, mas porque eu queria flores e podia comprá-las para mim mesma. Quando voltei ao meu prédio, o porteiro me cumprimentou com aquele sorriso genuíno que eu havia aprendido a valorizar. Boa tarde, Olivia. Como você está hoje? Muito bem, Dom, respondi, sentindo que aquelas palavras eram completamente verdadeiras. Muito bem. Naquela noite, enquanto arrumava as flores na minha mesa de jantar, reflete sobre algo que havia aprendido durante esses meses de liberdade. Nunca é tarde demais para escrever um novo capítulo da sua própria história. Durante 70 anos, vivi para os outros, para o meu marido, para os meus filhos, para as expectativas do que uma esposa e mãe deveria ser. Mas aos 71 anos, descobri que ainda tinha tempo para viver para mim mesmo. David teria que provar com ações, não com palavras, que realmente havia mudado. E se ele fizesse isso, talvez pudéssemos construir algo novo, algo melhor do que tínhamos antes. Mas se ele não fizesse isso, eu também ficaria perfeitamente bem, porque teria aprendido a lição mais valiosa da minha vida. Minha felicidade não dependia de ninguém além de mim mesma. Para todas as mulheres que estão lendo esta história, especialmente aquelas que se sentem presas em situações onde não são valorizadas ou respeitadas, quero dizer algo importante. Nunca é tarde demais para se defender. Nunca é tarde demais para recuperar o seu poder. Nunca é tarde demais para lembrar ao mundo que você merece ser tratado com dignidade. Se a minha história te inspirou, se te deu força, se te lembrou do teu próprio valor, então cada momento difícil que vivi valeu a pena. Deixe seus comentários. Compartilhe suas próprias histórias e lembre-se sempre de que você tem mais poder do que imagina. Com todo o meu amor, Olivia, uma mulher livre de 71 anos que finalmente aprendeu a viver para si mesma.